Olá, tudo bem? Política aqui na Rede 10 de televisão, Cabo Frio TV, 20 anos no ar, aliás, pioneira das TVs por assinatura, TV a cabo. E hoje, claro, você assiste esse programa em qualquer lugar onde estiver um ponto de internet, seja na sua Smart TV, telefone, celular e também nas mídias sociais, né? Você vai ficar o link aqui embaixo do vídeo, você vai clicar e você pode assistir em qualquer lugar que você estiver com ponto de internet. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por sua audiência e sua sugestão de pauta. E, claro, obedecendo, né, a sua sugestão de pauta, estamos trazendo aqui jornalistas, historiadores, políticos, presidentes de partidos, enfim, para você entender como a política interfere no seu dia a dia, desde a pessoa mais humilde até o mais alto grau, depende sempre de uma decisão política. E é isso que você vai aprender aqui, né? A nossa intenção é de orientá-lo a entender melhor a política do dia a dia. Nossos convidados de hoje são o professor Rogério Carvalho, professor de História, também tem uma história na política, já foi candidato a vereador, candidato a deputado estadual e é um ferrenho defensor da liberdade de expressão, publica um jornal, edita um jornal, editou livros, enfim, tem uma longa história como professor de História, claro, e como político também. E Luiz Marcel Loureiro, também uma trajetória política brilhante, servidor público de Araruama e hoje presidente do PDT em Araruama. Obrigado pela presença. Professor Rogério Carvalho, vamos começar aqui. Bom. Professor começou lá no PT, depois foi candidato a vereador, aí foi para o PSOL, foi candidato, agora voltou ao PT. E as pessoas sempre perguntam assim, por que tanta mudança de partido, né? Hoje o Brasil tem mais de 34 partidos inscritos e as pessoas ficam um pouco confusas. Professor Rogério, professor que é professor de História, por que essa mudança das pessoas, dos políticos, de partido? O professor já mudou 2 vezes, inclusive. Pois é, depende. Boa tarde primeiro, né? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com o Luiz. Né? Já conheço a família, agora estou conhecendo o Luiz. Existem vários fatores que fazem com que as pessoas mudem de partido. Eu posso falar por mim. Sim. No meu caso, foi porque eu comecei a militância. Meu primeiro voto para presidente da República, meu primeiro voto na vida foi justamente em 89 para presidente da República. Né? Aquele momento de esperança ali, depois da Constituição de 88. Mas... O senhor votou em quem? Eu votei no Lula. Pode abrir o voto? Lógico, votei no Lula. 20 anos depois, né? Foi no Lula, E aí, o que acontece? Logo depois, entrei para a Faculdade de História, na Faculdade de Filosofia em Campos, onde eu comecei a estudar, terminei depois, mas a minha trajetória me levou a militar no PT, né? E em 2002, quando Lula venceu as eleições, no segundo turno, ele fez uma aliança com o PL, né? E ali eu comecei a me perguntar como é que pode um partido de trabalhadores representar os trabalhadores se ele está acompanhado de pessoas que representam justamente, né, os patrões, o poder econômico, o Partido Liberal. Então, para mim, aquilo calou muito fundo na época e eu me afastei da militância. Em 2002, eu saí do PT e não mais militei. E voltei em 2011 a militar, dessa vez já pelo PSOL, porque eu tocava sempre no sábado ali no Arcos da Lapa, fazia um show de rock com a minha banda, com a banda Osiris, que se acompanhou muito. Aliás, o professor, faltou esse detalhe, que o professor também é músico, aliás, um excelente músico, depois a gente vai falar sobre isso. Eu estou aposentado agora. E aí, o Leitão ia muito lá, né? Cláudio Leitão, e eu tinha uma admiração muito grande por ele, e também pelo Marcelo Freixo, enfim, pelo Babá, pela Luiz Helena, ou seja, pelos nossos parlamentares do partido, né? E eu me espelhei muito nisso. E agora, diante de toda essa urgência que está acontecendo no Brasil, eu quis ficar livre para poder manifestar novamente o meu voto, sem que, porventura, amanhã ou depois, o pessoal venha lançar uma candidatura à presidência da República, eu seja considerado uma pessoa que vai faltar com a fidelidade partidária. Então, eu queria ficar livre para poder votar em Lula e não queria ficar sem partido. Então, eu voltei para o PT com todas as críticas que eu tenho, com a meia-culpa que a esquerda, de uma forma geral, precisa fazer, né? Eu acabei voltando. Agora, tem muita gente que troca de partido como troca de roupa, por pura conveniência mesmo, política, e, enfim, sem qualquer tipo de aprofundamento ideológico.
Luiz Marcel Loureiro, agora presidente do PDT. Por que o PDT? Valmor, primeiramente, muito obrigado. Obrigado por você ter aceito o nosso pela convite. presença, muito obrigado por eu estar aqui perto de pessoas tão gloriosas. Professor Rogério, um prazer estar contigo. Já o conhecia através das palavras que a minha família levou, né, para Araruama em relação à sua pessoa. E o porquê o PDT? O PDT, eu acompanho o PDT, sempre tive vontade de estar com o PDT desde a minha adolescência, na época de Leonel de Moura Brizola. E sempre foi um sonho, nunca tinha tido oportunidade, passei por outras siglas e nunca tinha estado no órgão dirigente do partido. E aí surgiu a oportunidade, há aproximadamente 2 meses atrás, e saiu a publicação, se eu não me engano, no dia 16 de junho, eu assumi, junto com os companheiros de Araruama, a executiva do PDT em nossa cidade. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui no Política, e ajudando a senhora, né, a dona de casa, a entender melhor a política, é a fidelidade partidária. E as pessoas que estão no PDT, né, e aqui o próprio prefeito José Bonifácio é do PDT, está há 30, 40 anos no Mirinho Braga, ex-prefeito de Búzios também, Jânio Mendes, deputado estadual. As pessoas que entram por determinado partido, como no caso do PDT, é uma paixão, elas acabam não saindo, porque a gente acabou de falar assim, por que muita gente troca? O professor Rogério disse, por ideologia ou por outros assuntos que depois a gente vai abordar aqui. Tem uma paixão, como o senhor já manifestava, tem uma vontade de entrar no PDT? Sem dúvida. Eu acredito que quem entre no PDT não saia mais. Eu estava até conversando semana passada com alguns amigos em Araruama, eu falei, espero que eu não precise passar por nenhuma outra sigla pelo resto da minha vida, que hoje eu tenho certeza que o meu sonho está realizado de estar à frente no PDT e principalmente à frente do PDT na cidade de Araruama. Qual é a missão do presidente? Agora, 2 meses no cargo, né? Claro que tem muito trabalho, a gente sabe que acompanha a política há bastante tempo. Buscar afiliados é uma meta? Buscar afiliados, sim, mas não de qualquer forma. Filiados que tenham a ver com o estatuto do partido, com a ideologia do partido, né? Um papel fundamental do presidente de partido, e no PDT não poderia ser diferente, nós temos aí um grande exemplo, que é o Lupe, né, que é o nosso presidente, nosso superpresidente, é articular. Então, o presidente do partido ele tem uma missão fundamental de articular e agregar pessoas que tenham tudo a ver com ideal, com sentimento pedetista. Professor Rogério, o senhor, na sala de aula, eu já tive, como jornalista, a gente tem algumas grandes oportunidades de acompanhar as suas aulas. Como é que o senhor explica para os alunos, principalmente aos jovens, o país tem mais de 30 partidos políticos e são poucos que têm esse tipo de ideologia, de vontade própria, fala assim, partido dialogal. Como é que o senhor explica isso para os seus alunos? E, aliás, para o nosso telespectador também. Então, não tem como fugir, né? Aqui em Cabo Frio da aula de História, em Búzios eu trabalho com filosofia, com sociologia também, e aí não tem muito como fugir, você dando aula dessas disciplinas, de falar de política. Sim. Fica muito difícil dar aula, né, sem falar de política. Mas a política partidária, a gente já não entra muito nesse escopo, não. Mas quando acontece, né, do próprio aluno perguntar, né, por exemplo, nós tivemos a época do bipartidarismo durante a ditadura, né, e depois essa grande quantidade de partidos, e há um tempo atrás um aluno meu me perguntou realmente assim, por que nós temos tantos partidos políticos? Mais uma vez, não é por uma questão ideológica, é porque tem duas maneiras de fazer política. É essa que você faz com o coração, que é o caso do professor, do administrador, que aliás é servidor público, né? E tinha uma paixão de entrar no partido. Exatamente. Eu não posso dizer também que não é o meu caso, porque é o meu caso também. Eu tenho uma paixão por uma questão ideológica, que é a justiça social. Agora, a justiça social, e isso, o que é mais interessante, é que não tem nada a ver, por exemplo, com comunismo, né? Como hoje em dia as pessoas pegaram a ideia de você pegar e lutar pelo Estado democrático ou por um Estado de bem-estar social,
e toda vez que o Estado intervém na economia, não, é comunismo, tem que acabar com o comunismo. Não tem nada a ver, né? E nisso eu me sinto muito próximo ao PDT, né? Me sinto muito, a minha trajetória que nunca me permitiu me aproximar mais, mas também muito fã. Agora, voltando ao que você estava falando, para uma questão também de paixão, tá? Paixão, tanto pelo PSOL como pelo PT. Mas, enfim, eu tenho uma visão de passar para eles essa seguinte situação. Ou você está no partido, na política, por uma questão ideológica ou por uma questão de conveniência, né? Muitos partidos surgem dessas diásporas que acontecem, né? A gente estava conversando agora aqui, ali nos bastidores. Nos bastidores, e aí um companheiro que nos assiste disse, eu naquela época eu saí por causa de e tal, e acaba que vai para outro partido, né, por uma questão interna, muitas vezes, né? Então, assim, a gente possui linhas, a gente possui tendências, ninguém é neutro, né? Ninguém é neutro. E por isso, inclusive, que não dá para acreditar em centrão. Pois é, aliás, existe uma máxima na política, né, que diz, olha, ele está em cima do muro. E aí agora a novidade é que se diz o seguinte, né, os políticos mais experientes, quem fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. É isso, professor? É verdade. Eu acho que Porque você tem que tomar posição, o muro, né, não é o local ideal, né? Ou você fica do lado direito do muro, com o muro te protegendo, ou do lado esquerdo, com a direita do muro também lhe protegendo. Em cima do muro você se torna um alvo fácil e sem credibilidade. Como é que está a busca por novos filiados e principalmente participação da mulher no PDT de Araruama? Está muito bem. Nós temos como nossa segunda vice-presidente a Letícia Delmindo. Ela foi, na eleição de 2020, candidata vice-prefeita pelo partido. O Jorge Rezende, que é o atual primeiro vice-presidente, foi o candidato a prefeito. E nós temos, então, uma candidata vice-prefeita em 2020 que encabeça, a mulher negra e que encabeça esse grupo de mulheres. Nós temos lá na nossa formação, além da Letícia, nós temos uma servidora pública como vogal e temos também uma outra servidora pública, já inativa, está aposentada, como tesoureira da nossa executiva. Então, a nossa executiva está dominada pelas mulheres, como tem que ser. As mulheres têm que estar participando de todos os momentos, né, do nosso país, da nossa vida, e principalmente do momento político, né? Eu acho que a ordem deveria ser inversa, né? Porque, na verdade, mas as pessoas entendem que numa candidatura a chapa ela tem que ter 30% de mulheres. Na verdade, é 30% do outro gênero, né? Então, no meu ponto de vista, nós deveríamos ter 70% de mulheres e 30% de homens. Isso é uma grande discussão quando se fala em cotas, e, claro, a gente tem essa facilidade de conversar com o professor Rogério, da discussão de cota. A cota, ela por si só, ela já é um pouco, ela constrange, porque não precisa determinar a cota, até porque se você quiser fazer um partido só de mulheres, que mulheres tem o Partido da Mulher Brasileira, né? Você faz um partido só de mulheres, não é isso, professor? O sistema de cotas, por exemplo, seja ele para portadores de necessidades especiais, raça, gênero, é uma forma de discriminar também. É uma discriminação. O nome é discriminação positiva, né? Porque existe a discriminação, em sociologia a gente fala, existe a discriminação positiva e a discriminação negativa. Agora, é importante, né, já que socialmente, culturalmente não se tem esse hábito, que realmente essas ações de discriminação positiva existam para poder fazer reparações. Eu estava agora, posso só dar um exemplo para você? Eu dei aula agora de manhã para uma turma de 8º ano. Eu estava dando aula sobre o primeiro reinado, agora, na parte da manhã. E aí, nos slides, eu brinquei, né? Botei a chamada das 3 panteras em cima e coloquei 3 fotos, 3 imagens, que é a Maria Filipa, a Maria Quitéria e a Joana Angélica. Foram 3 mulheres que participaram da resistência contra as tropas portuguesas que não aceitaram a independência do Brasil, mas que, por exemplo, pela minha formação, eu nunca vi em livro de história você trazendo essas histórias. Então, assim, você falou que é importante participar, elas sempre participaram, né? Elas sempre participaram. Na hora da história ser contada,
é que Não era bem assim. não era bem assim, né? Os homens realmente ocupavam sempre o papel de destaque e tal. Até porque, na verdade, também socialmente havia uma discriminação em relação à participação de mulheres, né? Política, a gente vai fazer um breve intervalo e você continua aqui no canal 10. Muito bem, de volta aqui com Política no canal 10, Rede 10 de televisão. Hoje em todas as plataformas, você assiste, claro, em qualquer lugar que você tiver um sinal de internet e um aparelho, você assiste o nosso programa. Muito obrigado por sua audiência. Conversando neste programa com o professor de História, Rogério Carvalho, e também militante do PSOL, do PT, voltou para o PT, está explicando o porquê dessas mudanças políticas para você entender melhor o cenário político. E com o Luiz Marcel Loureiro, está presidente agora do PDT de Araruama. Além do seu desejo, né, de você entrar num partido, o PDT tem, claro que uma longa história, começou lá, e eu sou gaúcho, né, conheço bem a história do PDT. A educação é o ponto principal do PDT? Sempre foi? Uma bandeira? Sempre foi a bandeira principal do PDT, né? Com o nosso querido professor Darcy Ribeiro, e ele que iniciou lá atrás, inclusive, o projeto dos CIEPs. Nós tínhamos o Brizola como governador do estado do Rio de Janeiro, que, por sinal, fez um excelente governo, tirou o estado do Rio de Janeiro da bancarrota. A gente lembra bem, eu acho que todos que lembram do momento difícil que o Estado viveu, né, na época, e a educação foi um das plataformas, foi a principal plataforma. Sempre foi, né? Foi a principal plataforma do Brizola, e com o grande líder Darcy Ribeiro. É uma história, eu lembro como gaúcho que sou, né? Eu lembro que inauguraram uma escola perto da minha casa, escola de madeira, e essa era a grande história de fazer assim, olha, vamos fazer escola, porque aliás existe, no jornalismo se fala que quanto mais escolas, eu sou sociologista, como professor aqui, quanto mais escola, menos presídios. É isso, professor Rogério? Com certeza. Eu queria só fazer tomar a liberdade para entrar no assunto educação. Por favor. E falar do Brizola, porque assim, a minha grande escola, e aí, com perdão do trocadilho, na educação foi o CIEP. Eu passei no concurso e vim morar aqui na região para trabalhar no CIEP, e eu vi ali a escola que o Brasil precisava e que o Brasil continua precisando. Esse modelo. É esse modelo de escola, uma escola que foi pensada para horário integral, tá? E também uma educação integral, que é diferente. Você pode manter a criança dentro da escola o dia inteiro e só mantê-la. Agora, o CIEP tinha realmente uma pegada... Tinha uma proposta. Uma proposta pedagógica muito integral, né, do ser humano. Era para desenvolver todas as potencialidades, desde a nutrição, sim, até o despertar das potencialidades humanas. Era esporte, era arte. Aqui a gente tem o Reinaldo Caó, artista plástico Cabo Frio, que trabalhava como animador cultural. Quantas crianças Reinaldo Caó, dentro da escola, não ensinou a pintar? Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, eu sou muito grato a essas duas figuras que você disse aí, né? E a vida por ter podido presenciar, né? E isso norteia a minha ideia de educação. É o modelo do CIEP. Eu só queria fazer um parêntese rapidinho. Pois não. Só para complementar.
o Brizola foi muito atacado e o CIEP foi sucateado porque a sociedade, parte da sociedade, considerava o CIEP caro, porque cada criança na época custava, se não me engano, 30 ou 35 dólares, uma coisa assim. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia fez um levantamento e fez uma comparação de quanto custa um presidiário para o Brasil e um estudante do ensino médio. E ela chegou à conclusão de que um presidiário custa 13 vezes mais do que um estudante. Então, a gente parece... Mas, enfim, diante de tanto sucateamento da educação, principalmente o que a gente está vivendo agora no governo federal, parece que nós não aprendemos nada nessa escola, né, chamada Brasil. O que a gente fala é que, lamentavelmente, aliás, todos os jornalistas que passam por aqui, que estamos voltando para o final da fila. Professor Rogério, nós vamos ver ali, o senhor começou, o professor Rogério tem livros, tem jornal editado, tem um jornal chamado Público-Alvo. Esse jornal, a gente viu o senhor distribuindo ele, o seu bugre vermelho, né, distribuindo esse jornal, que tem um viés político, mas muito esclarecedor. O jornal continua online? Como é que as pessoas fazem para acessar o jornal? Sim, mas o bugre era vermelho, não é porque eu era comunista não, tá, gente? Era vermelho porque era só a cor do bugre mesmo. Mas a verdade é que, na época, casado com a Patrícia Salles, que você conhece muito. Publicitária. Grande amigo. A gente teve a ideia de fazer o jornal, fizemos o jornal um tempo, e depois ela teve que voar para uns voos mais altos, e aí paramos o jornal. Isso foi em 2011. E aí, em 2014, eu recriei, eu tive um stent, né? Coloquei um stent, tive um infarto, tive que colocar um stent. Fiquei 21 dias em casa. Foi o que eu estava precisando para poder colocar no ar o jornal. E aí eu fiz esse jornal, e desde então eu venho alimentando, venho colocando, e, na verdade, um jornal que tem uma proposta educacional, é um jornal que tem lado, que é o lado da população, é o lado do povo, é o lado dos oprimidos e o lado daqueles políticos que não têm voz. O senhor tem endereço eletrônico? Sim, jornalpublicoalvo.com.br. Inclusive, eu queria deixar o registro aqui, Valmor, e agradecer a você e a TV Cabo Frio, porque nunca negaram para mim um convite, mesmo sabendo da posição política, do meu alinhamento ideológico, nunca fecharam as portas, nem no seu programa, nem no programa do Carlão, que já me chamou aqui várias vezes, no programa Raiz. Então, agradeço muito, tanto a vocês quanto a TV Cabo Frio, a Cabo Frio TV. Nossa missão aqui no Política é exatamente essa, está aberto. Aliás, as pessoas me perguntam, eu, Valmor Freitas, sou jornalista, não sou filiado a partido político nenhum, e recebi inúmeros convites ao longo da minha vida, mas continuei sendo jornalista e aqui estou para ajudá-los a entender melhor a política. O professor Rogério tem 2 livros editados. Vamos ver ali o primeiro, que é o Professor. A ressignificação do fazer escolar. Explica um pouquinho desse livro. Esse livro aí eu publiquei em 2017, foi 25 anos, eu estava fazendo 24, 25 anos de magistério, e aí eu publiquei esse livro como eu tenho um capítulo que é destinado ao CIEP, a minha experiência no CIEP, sobre educação integral, e é uma coletânea do que eu acho que seria a escola, o que a escola precisa fazer para deixar de perder espaço. Nós perdemos muito espaço. Eu acredito que a escola passa por uma crise identitária e uma crise de função também, institucional. As pessoas não conseguem mais entender para que serve a escola. E tem um outro livro que o senhor falou sobre identidade buziana. Foi em 2015. Buziana. Isso aí, manifestei meu amor por Búzios, a construção da identidade cultural buziana, que é um lugar que eu comecei a dar aula lá para a educação de jovens e adultos em 2000, e eu ficava me perguntando quem são meus alunos, quem são essas pessoas que vivem aqui de uma maneira tão, às vezes, tão simples, né, na maneira de ser, mas que de uma rua para outra entra no outro mundo. Sem dúvida. Búzios tem essa particularidade. Essa particularidade de ter um Brasil inteiro de uma rua para outra, né? Então, eu escrevi esse livro. Ele fala desde o início da ocupação humana em Búzios, para a história, e vai até a emancipação. Muito bem, professor Rogério Carvalho, claro, né, como a gente sempre fala aqui, os convidados vêm aqui no nosso programa, já ficam agendados, né, porque tem muito assunto, principalmente o professor tem uma aula de história aqui, muito a ensinar para a gente. Professor, agradeço a sua presença, queria que o senhor se dirigisse àquela câmera, o senhor tem 1 minuto para você
se dirigir aos seus alunos, aos seus eleitores, porque eu sei que o senhor vai ser candidato novamente. Não tem nada previsto para eleição, não. Para candidatura, não. Não, mas eu queria mais uma vez agradecer, né, a presença de todos, saudar os convidados que estão aqui também. Queria declinar o nome de Valdir Aguiar, o nome do meu amigo Pinheiro ali, Wagner Pinheiro também, todos vocês. Ralf Bravo. Ralf Bravo também uma conheço. plateia seleta. De nome, a Mônica, ao Luiz e você, né, agradecendo também aqui ao Marquinhos, nosso jornalista, né? editor-chefe. Muito obrigado. Ao Milton também por estar me recebendo na casa dele, né? Essa casa tecnológica. E dizer o seguinte, eu não vim aqui para ensinar nada, não. Eu vim aqui para poder realmente honrar esse convite. É sempre Obrigado. bom participar e poder falar um pouco de política, falar de democracia, falar de estado de bem-estar social e, principalmente, o que a gente mais está precisando debater, discutir e falar sobre o Estado democrático de direito. Tá bom? Então, muito obrigado. Ok. Política vai fazer um breve intervalo e a gente já volta aqui com você desse lado e nós aqui com novos convidados. O Luiz permanece aqui, tem muita coisa ainda para falar sobre essa nova administração do PDT de Araruama. A gente já volta. Muito bem, de volta com Política aqui no Canal 10, em todas as mídias sociais, agora nesse bloco com um novo convidado, jornalista Ralf Bravo, com mais de 40 anos de profissão, jornalista daqueles, a gente chama no jornalismo de casca grossa, né? O cara que está ali, vai para a rua, quer saber da notícia, e claro, o jornalista não deixa nunca de ser jornalista, não deixa nunca de fazer notícia, de estar sempre envolvido com a comunicação. E o Luiz Marcel Loureiro, que é o presidente do PDT de Araruama. Luiz Marcel, o PDT tem umas figuras, claro, de Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, Carlos Lupe, e como é que lida com a juventude para trazer o jovem para dentro do partido? Na verdade, Valmor, os jovens já estão no partido, né? Eu vou citar aqui alguns nomes. Nós temos o filho do Carlos Lupe, Léo Lupe, ele está na juventude, ele lidera a juventude pedetista no nosso estado. Em Araruama, nós temos também a juventude presente na nossa executiva. Nós temos o nosso secretário-geral, o Vinícius Tavares, é um rapaz de 21 anos, ele representa ali a juventude e também a parte da diversidade do PDT. E temos jovens que já estiveram no PDT e que nós estamos conversando para que retornem, né? Fora aqueles que já estão filiados conosco em Araruama, estão aí por todo o estado do Rio de Janeiro, espalhados nos 92 municípios. Nós temos em Araruama alguns nomes que a gente quer resgatar para o PDT, que por algum motivo se afastaram do partido, mas que o coração deles vibra aí pelo PDT, inclusive jovens que foram candidatos em outras eleições municipais e que estão retornando ainda esse ano, para que ano que vem façam parte aí das nossas fileiras aí nas eleições, né, para governador, para presidente, deputados e senador.
Muito bem, Ralph Bravo, mais de 30 anos de jornalismo, já cobriu tudo que foi tipo de política. O que mudou, Ralph, nesses 30 anos que você começou fazendo jornalismo, fazendo política, fazendo tudo um pouco, mas política principalmente? O que mudou para os dias de hoje? Como é que você enxerga isso, Ralph? Obrigado por sua presença aqui. Bom, boa tarde, Valmor, boa tarde, Luiz, espectadores do canal 10. Em primeiro lugar, muito obrigado Eu que agradeço. convite, porque depois de uma certa idade a gente fica meio esquecido. Não, quem é bom sempre aparece. Então, muito obrigado pela lembrança. Eu acho que mudou muita coisa, Valmor, em função da internet, entendeu? Do avanço da tecnologia, e que hoje qualquer pessoa tem condições de dar pitaco nos mais diferentes assuntos. Mas aí que mora o perigo, né? Mora o perigo. Mas, veja bem, a nossa profissão, entendeu? Eu acho que sofreu um pouco com isso. Sem dúvida. Entendeu? Eu, às vezes, na internet, alguém fala alguma coisa, me contradiz, não sei o quê, aí o que eu faço? Eu faço um artigo de 30 linhas, com início, meio e fim, e publica. provando e publico, e dificilmente alguém vem contestar, porque a maioria consegue escrever quem faz bom jornalismo, né? 3, 4 linhas, entendeu? Mas eu acho que é isso. Hoje está havendo... A impressão que eu tenho é que a gente vai... está caminhando para uma coisa parecida com a Torre de Babel, em que cada um falava uma língua e ninguém se entendia, porque é uma variedade de fontes de informação enorme, entendeu? As mais diferentes possíveis. Sim. Eu acho que os veículos de comunicação tradicionais, né, que apuram, estão dedicados a tentar descobrir a verdade, né, são muito importantes, porque senão a gente vai mergulhar no caos. Às vezes eu tenho essa impressão. Hoje o jornalista, na verdade, trabalha dobrado, porque trabalha para fazer a notícia e para desmentir as fake news, né? Pois é, agora tem isso também. Também tem essa, né? Eu já vi, eu tenho um parente que às vezes vem me consultar através do WhatsApp, porque não sabe mais a informação que ela está recebendo, ela não sabe se é verdadeira ou se é falsa. Entendeu? Aí eu analiso, fulano, tem isso, tem aquilo, analisa assim dessa maneira. Porque está virando... E vai piorar, porque se descobriu uma tecnologia que consegue, por exemplo, esse programa aqui, eles conseguem fazer um Valmor igualzinho a você, um Ralph Bravo igual a mim e um Luiz. É verdade. E botar no ar, falando, sabe lá Deus o quê. Esse é o perigo, né? Quer dizer, só um técnico que vai pegar aquela imagem, vai analisar e dizer, não, isso aqui foi produzido Mas já fez muito estrago. Em estúdio. Imagina o estrago, né? É verdade. Havia um vereador aqui em Cabo Frio, Haroldo Menezes, por acaso, acho que era do PDT, ele dizia que é uma coisa parecida, mas se você rasgar um travesseiro e jogar a paina no ar, você não recolhe mais, você não reconstitui mais aquele travesseiro de maneira nenhuma. Juntar as penas... É o caso de uma fake news também. Né? Muito cuidado, hein? A gente tem falado, todo o programa a gente fala isso, por isso que a gente sempre traz jornalistas experientes aqui para alertar você. Muito cuidado. Vai lá, dá uma checada, vê as fontes, vê se realmente é verdade. Luiz Marcel,
Como é que o PDT lida com as novas mídias sociais? Como é que você une o tradicional com a juventude e essas novas mídias e, claro, enfrentando todos esses problemas das fake news, né? O PDT, ele já demonstrou que ele está aí dentro, está junto. Um exemplo disso é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele está todo tempo participando de lives, Sem dúvida, participando de apresentações, de discussões nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então, a onda da internet, que é uma onda que já vem há muito tempo, né, uma sequência, o PDT com certeza já está surfando nessa onda, e não só os novos, não só a juventude. Aliás, tem o Café com Lupe, né? Eu ia falar exatamente tem isso, o Café com Lupe, todo sábado nas redes sociais, às 10 horas da manhã, o Lupe recebendo os seus convidados, sempre com um tema, uma pauta atual. Nós temos, o Ciro, já falei, nós temos vários. O Lupe, inclusive, tem recebido lideranças pedetistas de todo o Brasil. Se eu não me engano, sábado passado, foi o PDT do Ceará, se eu não me engano, que esteve presente, e todo sábado está recebendo. E no dia a dia mesmo, são várias apresentações. Quando a apresentação não é do PDT, é algum outro apresentador, né, de uma outra linha, independente de política ou não, que convida um dirigente do PDT para que participe, né? Nós tivemos aí há pouco tempo o Fernando Drummond, que está lançando aí um livro, e ele convidou, o Ciro participou, entre outros nomes do PDT nacional. Tem que saber ficar atualizado exatamente para evitar essas notícias mentirosas, que, aliás, desde que o mundo é mundo, existem notícias mentirosas. E a gente lembra aqui, né, eu já falei isso em outros programas, né, quando, na época da Inquisição, queimavam as pessoas, porque diziam, naquela casa tem uma bruxa, as pessoas iam lá, queimavam, até hoje nunca ninguém conseguiu provar, mas muita gente morreu por conta dessas notícias falsas. Muito cuidado. Ralph Brago, você tem livros aí para que você trouxe? Quero ver os livros que você trouxe. O Ralph, claro, jornalista de mão cheia, escritor e também piloto de prova. Em seguida vai aparecer as fotos aqui do Ralph. O que o senhor trouxe de livro aí? Posso abrir um parênteses que Pode. eu queria? Sabe que depois a gente passa dos 70, a gente começa a se despedir. 70 por hora ele está falando. A gente começa a se despedir, porque a qualquer hora pode descer o Gabriel e mandar subir. Então, eu queria fazer um agradecimento aqui a Cabo Frio, entendeu? Porque aqui eu consegui realizar meus dons, coisa que eu nem sabia, entendeu? Na música, na literatura, no jornalismo, não? O automobilismo, que é uma coisa que eu... Isso é uma paixão antiga, com essa pandemia, né, a pandemia fez a gente pensar muito, né, fazer uma retrospectiva da vida da gente, e realmente foi e é uma paixão. Então eu publiquei isso ano passado, daqui para frente, mergulhar nisso, entendeu? Descobri uma prova que se encaixa perfeitamente para quem já tem alguma idade e não pode fazer heroísmo, entendeu? Mas a prova de subida de montanha é uma prova curta que você... requer dos seus músculos, do seu instinto, requer o mínimo, porque dura 3 minutos e meio, no máximo 4. Então, eu encontrei uma turma maravilhosa lá em São Paulo, entendeu? Fiz muitas amizades. E você vai pilotar o Fusca. Acho que a gente tem a foto aí do Fusca. A coisa está fluindo devagar, entendeu? O seu Fusca é 26, né?
É o 26. 26. Já está pronto? Está em ponto de bala? Ele está pronto. Eu consegui... Que motor 1.600? Mandou 1.600. Eu também tenho paixão por automóvel. Eu coloquei um comando melhorzinho nele, aliviei um pouco. Mas vamos voltar aos livros, que foi a pergunta. Vamos lá. O senhor trouxe aí um monte de livro. E, aliás, o Ralph editou vários livros, né? Alguns você não encontra mais. Esse aqui é o primeiro. Vou mostrar aqui. Doutor, nessa câmera aqui, vou mostrar aqui o... Esse é o meu tio índio. É a biografia de um tio que era meu padrinho, que eu adorava. Ralph Gonçalves Bravo. Aí era metalúrgico, trabalhou em Volta Redonda, fundou uma metalurgia em Mogi das Cruzes, e eu adorava ele. Esse aqui é sobre... Já são 30 biografias de empresários, comerciantes de Cabo Frio. Eu fiquei 8 anos na Associação Comercial. É verdade, aqui tem a história dos empresários de Cabo Frio. Olha que maravilha. Aqui. E a mais importante é de Wilson Mendes, que está aí, que foi deputado, foi cassado. Aos pouquinhos, aliás, a gente vai com muito carinho aqui, vai ao longo da nossa programação do Política, a gente vai mostrando aqui esse registro histórico que o Ralph Bravo trouxe. E por último, Valmor, Memórias do Correspondente, que é o período que eu fiquei no JB, acho que foi de 85 a 91, se não me engano, foram 6 anos. Memórias de um Repórter está aqui. Eu escolhi Aliás, no Jornal do Brasil com o Ulisses Guimarães aqui na primeira página, e o Ralph foi um excelente, aliás, um dos primeiros a fazer cobertura no interior, né, com uma capacidade incrível, né, que ele tem até hoje, de descobrir notícias e fazer notícias, tanto notícias sérias, tragédias, como coisas engraçadas. Tem matérias sensacionais que só esse cidadão aqui consegue fazer. Memórias de um Correspondente. É isso, no Jornal do Brasil, né? Foram algumas que eu escolhi, não são as mais polêmicas, entendeu? Eu tenho coisa polêmica guardada ainda, mas... Tem mais livro aí? Tem mais. Isso aí é mais no intuito para estudante de jornalismo, para ter uma ideia de como é que era o trabalho por trás, sim, entendeu? E onde que se encontra esses livros? Será que você tem isso na internet? Olha, não tem? Ou tem na livraria? Não. Eu tenho poucos exemplares ainda em casa, entendeu? Eu dou de presente para um. Se ele faz aniversário, eu dou um de presente. Feliz aqueles que ganharam os livros aqui. Esses aqui já não voltam para ele. Ficam aqui no programa. Esses são seus. Obrigado. Tem mais o quê? Tem mais 2 aqui. Esse aqui é sobre minha mãe. E é o único exemplar, entendeu? Nós temos que guardar porque foram feitos poucos exemplares, porque foi mais para a família mesmo, para as irmãs dela, as sobrinhas, etc. E só sobrou esse. Vou mostrar a capa do livro aqui. Como era o nome dela? Josefina. Dona Josefina, está aqui, Memórias de Ralph Bravo. Ela é conhecida por Fina. Um livro familiar, para você ver. Aliás, hoje, quando o Ralph editou esse livro, era muito mais difícil. Hoje você consegue fazer até 10 exemplares. É só você tirar os seus manuscritos da gaveta, né? E hoje você consegue, né, com a tecnologia, editar 10 exemplares e ter seu livro. Só você se informar. Aliás, depois pode procurar o Ralph, que ele conhece essa história toda. E esse aqui também, esse aqui eu vou dar uma de Pai Coruja, porque esses livros influenciaram. Eu tenho gêmeos e um deles... Já está até autografado. Um deles resolveu seguir. Copacabana Nua. E tem uma dedicatória muito especial, que também eu vou ver se eu consigo outros exemplares, depois trago para você, mas esse eu não posso, também não posso deixar tá aí. Deixa eu mostrar melhor aqui. Esse aqui é um exemplar histórico, escrito pelo Ralph, pelo Tiago, né? Pelo Tiago, meu filho, Guilherme. Aqui, e essa tem uma dedicatória aqui do Tiago. Se quiser, pode ler. Se quiser. Já que o autor permitiu,
Para o papai, grande e incansável repórter. Acho que só isso já chega, né? Pelo carinho, pelas letras, por esse livro que inspira coisas belas na alma. Vou ler de novo a primeira frase aqui. Para o papai, grande e incansável repórter. Jornalista que é jornalista, nunca deixa de ser repórter. Depois vem mais repórteres aqui no programa. O que mais, Ralf? Bom, agora, na área da música, Cabo Frio me Depois a deu gente isso vai aqui ver. também. Ele agora, o Ralf sempre criando novidades. Ele agora, Domínio da Razão, é um CD de Ralf Bravo. Mais um CD aqui, tocando violão. Aliás, o Ralf, se você assiste aqui o Canal 10 e as mídias sociais aqui da região, o Ralf está numa novela. Como é que era o nome da novela? O nome da novela? A novela foi Cidade Jardim. Cidade Jardim. Depois, o Ralf também é registrado no Sindicato dos Artistas lá, porque ele fez várias participações em grandes documentários. Não, grandes esse novelas. é seu. É para você. O do Luiz. O do Tiago é que Olha aí, eu tenho Luiz. que devolver. Estou querendo presente também, Luiz. Eu vou falar só que maravilha. Na próxima vai ter e eu fiquei fora, eu não ganhei um presente também do nosso amigo. Pois é, ele trouxe um de cada aqui, mas a gente vai fazer. Nós vamos fazer o seguinte: o Ralf vai separar, vou assumir um compromisso junto com o Luiz aqui, nós vamos assumir um compromisso com você que está em casa, né? Você vai ficar aqui no descritivo do vídeo, depois o nosso editor vai colocar lá e você vai concorrer, claro, a esse livro. O Ralf vai escolher um livro que ele tem e vai deixar aqui, que a gente vai sortear para você que assiste aqui ao Política. Ralf, como é que está a música? Agora o Ralf arrumou uma caminhonete e faz o som na caçamba, é isso? É, o nosso amigo Moacir Cabral da Silva esteve aqui no seu programa há coisa de uma semana, né? Isso. É. Ele abriu o Dom Cabral. Jornalista que abre bar, olha só. Aí me adicionou no WhatsApp e me convidou para tocar lá. Eu falei, aí eu fui lá ver. Aí eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, Cabral, se eu puser o equipamento aqui dentro, você vai perder uma mesa com 4 lugares. Aí eu falei, não é melhor eu tocar dentro da caçamba da caminhonete? Aí ele falou, Aí, levei o Ralf teclado, elétrico, né? é a caçamba musical. Aí bota uma caixa de som, o teclado, a gente mete o fio por cima do poste ali, liga lá dentro, E está resolvido. E, aliás, você vai ver aqui, porque ele mandou o vídeo, né? Depois o nosso editor-chefe vai publicar, quando você assistir o programa, você vai ver esse pedacinho. Luiz Marcel, a grata surpresa, você vendo aqui um jornalista com tanta história, como é que fica a sua cabeça de servidor público, de administrador, né? E o PDT, claro que tem uma longa história. Isso é um bom exemplo, né? Com certeza. Eu cheguei a ficar aqui, fiquei um pouco emocionado de ver como se faz jornalismo de verdade. Exatamente. Né? Com o amigo Ralf, já te considero um amigo. Eu tenho que agradecer muito por estar tendo essa oportunidade de estar hoje aqui com vocês, Obrigado na pela TV sua... Cabo Frio, porque eu não esperava que, lógico, eu imaginava que fosse ser muito bom, mas não esperava que tão bom assim. Né? Eu estou aprendendo muito com vocês e feliz de ver, de coração, Ralf. Eu vejo nos seus olhos o brilho. É verdade. E principalmente quando você falou do livro Fina, que é uma homenagem à sua mãe, e depois o seu filho Tiago Bravo, não é isso? Tiago Bravo. Exatamente. Editou o livro e fez uma dedicatória, né? Uma eterna recordação, né? Isso. Independente, né, do tempo que você estará conosco aqui nessa terra, mas para toda uma vida terrena e espiritual, com certeza você vai estar levando essa homenagem e nós, com certeza, gratos aí, né, por estarmos aqui com você participando. Eu posso falar que eu faço parte da sua história também. Sem dúvida, isso aqui é um registro. Muito obrigado por eu estar aqui participando com você, tá bom, Ralf Bravo? Muito obrigado mesmo de coração.
Eu sou filho de professor, minha mãe professora, 49 anos de magistério, minha esposa professora, eu não segui o caminho, né? E eu acho que o jornalismo e o magistério, eles se entrelaçam. Sem dúvida, sem dúvida. É todo dia um Muito ensinamento. obrigado. Na verdade, é só agradecimento. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Política e já volta aqui com Luiz Marcel Loureiro e com Ralph Bravo para as considerações finais. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, de volta aqui com Política, conversando com o jornalista Ralph Bravo, uma longa história de sucesso no jornalismo, Jornal do Brasil, passou por rádio, televisão, enfim, né? Editor de livros, músico, o Ralph tem fotógrafo, né? Fez grandes entrevistas e, claro, como a gente sempre fala aqui no programa, o nosso convidado vem aqui uma vez, já fica agendado para trazer mais material e mostrar para você como é que se faz política, como é que se faz jornalismo, como é que se faz educação com seriedade. Nosso outro convidado, Luiz Marcel, que é presidente do PDT. Luiz Marcel, eu sei que você está emocionado porque realmente o Ralph deu uma aula para a gente aqui. 2 minutos para aquela câmera ali para você fazer suas considerações. Claro, né, como eu acabei de dizer, você já está agendado para uma próxima oportunidade aqui. E, claro, trazer o pessoal do PDT, essa nova geração que está conduzindo os rumos do partido. Isso, eu gostaria de abrir aqui um parênteses em alguns pontos que eu não consegui dar continuidade, mas em relação à juventude pedetista, eu gostaria de aproveitar, não só falar de Araruama, mas falar aqui de Cabo Frio também, que nós temos aqui 2 jovens no PDT que, se eu não me engano, integram, inclusive, o governo municipal, que tem como gestor o José Bonifácio, figura antiga no PDT, né, que eu vou falar aqui, é o Davi Souza, vereador, que está hoje no governo, e também o Pedro José, que, se eu não me engano, deu início ontem como chefe de gabinete do prefeito. Então, é um exemplo em Cabo Frio de 2 jovens pedetistas. E outro ponto é a questão da fake news, né? Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão. Eu falo muito com a minha mãe está com 81 anos, goza de plena saúde. Eu acho que resultado de 49 anos de magistério, como eu falei anteriormente, e eu falo sempre com ela, não compartilhe sem verificar a fonte, sem confirmar a informação. Então, é um apelo aqui que a gente não fique compartilhando informações que chegam no nosso Zap ou que estejam nas redes sociais sem confirmar a fonte e se a procedência é legal, né? Não só a informação, o conteúdo também. Então, esse é um ponto. Fora isso, aproveitando esse final, agradecer mais uma vez a você, obrigado, Valmor, muito obrigado. A porta está aberta. Agradecer a toda a equipe da TV Cabo Frio e agradecer ao amigo jornalista, repórter, fotógrafo. Músico, piloto. Isso? Músico, piloto. Multimídia. Tá ok? Meu querido Bravo. Falei o seu sobrenome porque isso é bravura. É verdade, é verdade. Muito obrigado e parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas suas palavras. O senhor é um bom político. Ralph Bravo. Onde o coração fala mais alto. Ralph Bravo, 2 minutos para aquela câmera ali e dizendo o seguinte, o que vem de novidade
Nós temos aqui alguns convidados, está ali o Wagner Pinheiro, jornalista com experiência internacional, que você vai assistir aqui no Canal 10, aqui no programa Política. E você, claro que o Ralph tem, o jornalista sempre tem coisa no forno, né? O que vem por aí? Que vem por aí. Bom, toda quarta-feira, quem quiser ouvir MPB, alguma música autoral, no caso isso aí, e alguns hits norte-americanos também, no teclado, com essa voz... Na caçamba? Na caçamba musical, com essa voz fanhosa mesmo. Vou estar, enquanto for possível, se não chover também, toda quarta-feira, a partir de... Cabral botou 7 horas, acho meio cedo, a partir de 7 horas, dá 1h30 de apresentação, né? A gente brinca também com as pessoas, faz alguns comentários, de repente até vamos jogar um telejornal no meio da, vai dar nisso, da apresentação. Mas é isso. Valdir Aguiar e o nosso amigo Wagner são frequentadores assíduos, já assistiram. Então é isso. Bom, o que vem, se perguntou, o que vem de novidade, né? Sei que você tem um livro aí no forno. Tem um livro sobre campeonato de kart de 1996, que eu corri o ano todo. Corri no Sambódromo, corri em Jacarepaguá, Macaé, dentro aquela área da exposição agropecuária. Sim. Né? Na época corriam juntos também os dois irmãos Orsolon. Sim, Não, Fábio Orsolon. Fábio e o Caio corriam nessa época. E fui até o interiorzão, passei por Campos, levando kart para competir. Muriaé, a última prova eu estava com a faca entre os dentes, né? 50, mas com a faca entre os dentes. Tanto que acabou a corrida, vieram abrir o meu carburador para ver o que estava envenenado. o que estava vendo. Mas é onde eu me divirto. Antes eu tinha vergonha de dizer que esse era o meu esporte. Agora não tenho mais, entendeu? Lógico. Tem uma carreira de sucesso, uma carreira brilhante. Mas E o livro que está no forno? O livro que está no forno é sobre essas corridas, é o bastidor dessa corrida. E quando fica pronto? Olha, a Sofia, eu cheguei a conversar com a Sofia, Editora? A editora do Rodrigo Cabral, Marcelo Cabral. E estamos vendo ainda, entendeu? Porque hoje também você tem muito e-book, né? Você manda o arquivo, claro. A pessoa compra o arquivo e tal. É verdade. Mas eu não tenho tempo e nem paciência para ficar mexendo com isso. Eu acho que eu vou partir para isso aqui, que é melhor mais... é o cheiro da tinta no papel. Entendeu? Né? Mas vai levar um tempo. O que eu tenho de importante aqui, que é para a cidade, para o município, né, que eu imagino que possa ser feito, não depende de mim, eu estou fazendo a minha parte, o que eu posso. Eu fui... Vou deixar. Pois não. Eu fui a essa cidade lá de São Paulo, ano passado, Monte Alegre do Sul, vi um evento sensacional que atraiu gente de alto poder aquisitivo de diversos pontos do país, entendeu? E existe a possibilidade de trazer esse mundão de gente para cá, para encher os hotéis, restaurantes, etc. Entendeu? Você vai me perguntar, pô, mas aqui a gente não tem montanha? De fato não tem, mas já tem eu descobri um local que reúne características semelhantes. Só não é subida, não é rampa, é plano.
mas reúne as mesmas condições. Eu consultei o organizador na época e ele falou, olha, eu faço em qualquer lugar. Então, eu estou fazendo um trabalho de pegar o organizador lá de São Paulo e juntar com a autoridade pública de Cabo Frio, entendeu? Vem novidade por aí. Porque o que me interessa é ter uma prova que eu possa correr aqui perto sem ter que rebocar um carro 700 quilômetros, pagando pedágio, dobrado, Sim, sim. álcool, etc., entendeu? Então, aqui não, eu estou em casa, que é pelo menos uma corridinha por ano, né? E eu descobri... Corre em casa e com torcida. Eu descobri esse local, filmei, mandei o vídeo para o organizador em São Paulo e mandei para uma pessoa, a autoridade pública de Cabo Frio também, entendeu? Então deve acontecer. E coloquei os dois no mesmo grupo de WhatsApp. Tá certo. Entendeu? Não está vendo como é que o cara organiza a corrida, como é que ele faz, entendeu? Para ver se acontece. Se rola, né? Se acontece. Enquanto isso, ele vai preparando o Fusca 26. Ralph Bravo, Luiz Marcel Loureiro, muito obrigado pela presença dos dois aqui no Política. Espero ter ajudado a você a entender melhor esse cenário político e, claro, sempre com uma aula de jornalismo, uma aula de história, para você entender como é que o seu dia a dia fica melhor, você entendendo um pouquinho do jornalismo sério, da política séria. Até o próximo programa, fique com a gente. Até lá.